Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Medicamentos. Esse é um podcast criado pelo CEATRIM, que é o Centro de Informação de Medicamentos da Faculdade de Farmácia da UF, da Universidade Federal Fluminense. E hoje, como é o primeiro episódio, não teria outro assunto se não fosse falar um pouquinho do que é um centro de medicamentos, quais são os objetivos, as perspectivas, um pouco do passado, presente e futuro. Para isso eu trouxe a professora Selma Rodrigues Castilho, professora da Faculdade de Farmácia aqui da UF também. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. A professora foi graduada pela Faculdade de Farmácia aqui da UF, mestrado e doutorado em Engenharia pela UFRJ. E, professora, há quantos anos aqui na faculdade, professora? Quer saber mesmo? Eu quero saber, a gente quer saber. Desde 92. Desde 92 a senhora está como professora aqui, né? 32 anos. Professora, então, fazendo um apanhado um pouquinho desses anos e anos de experiência, como que conta a experiência do surgimento de um SIM aqui no Brasil? Como a senhora fala? Na verdade, a questão da informação de medicamentos, ela já vem sendo levantada por muitos órgãos da área de saúde, a OMS, a OPAS, há muitos anos, né? Mundialmente, o primeiro centro de informação de medicamentos, ele apareceu lá nos anos 1960, mas mais precisamente 62, na Universidade de Kentucky. Ele era um setor dentro de um hospital e eles surgiram exatamente porque existia uma demanda para que as equipes de saúde pudessem ter o apoio de um profissional que fosse especializado na recuperação da informação científica sobre medicamentos e pudesse transformar essa informação de forma que ela pudesse ser útil para a rotina das unidades de saúde. A gente tem que lembrar que naquela época a gente não tinha metade das facilidades que a gente tem hoje para acesso à informação de medicamentos, né? A gente não tinha as bases de dados que a gente tem hoje. Para você recuperar um artigo, você levava um tempo enorme, você precisava de uma expertise para recuperar a informação técnica, então não era uma coisa tão simples, né? E aí os centros de informação, eles surgiam como uma alternativa, né, para que você pudesse investir em profissionais que tivessem essa expertise e que, portanto, otimizassem o acesso da equipe de saúde à informação técnica isenta, né, obviamente, e atualizada sobre diversos temas na área do medicamento. Aqui no Brasil, embora a gente já tivesse algumas pessoas trabalhando isoladamente em algumas universidades, em alguns centros de pesquisa, o movimento de constituição dos centros de informação, ele ganhou peso quando, lá por volta de 80, 70 e pouco, o Conselho de Farmácia, ele investiu na formação de coordenadores de centros de informação de medicamentos. Na verdade, o primeiro foi o farmacêutico Carlos Vidotti. Ele foi enviado para uma universidade aqui da América Latina, que já tinha um centro de informação funcionando, ele foi treinado. Ao retornar, ele montou uma equipe para criar o CEBRIM, que funciona até hoje, que é o Centro de Informação de Medicamentos, que funciona no Conselho Federal de Farmácia. E aí, percebendo, obviamente, que um centro de informação jamais daria vazão a todas as demandas de um país continental, o Conselho de Farmácia investiu em fazer durante 4 ou 5 anos, agora eu não tenho certeza se foram 4 ou 5, acho que foram 4. Ele fez um curso, trouxe pessoas de fora para treinar farmacêuticos brasileiros que pudessem, voltando para suas instituições de origem, criar, né, centros de informação de medicamentos. Aqui na UF, a pessoa que foi treinada fui eu, e em 99, através de um convênio com o Conselho Regional de Farmácia do Rio, a gente conseguiu implantar o Centro de Informação. Esse convênio ele foi super importante porque permitiu, por exemplo, que na época a gente tivesse acesso à base de dados da Micromedex, que era financiada pelo Conselho Regional, que hoje todo mundo, né, tem uma certa facilidade de acessar, mas que na época pouquíssimas instituições tinham, era muito caro.
Então isso foi um investimento que inclusive foi também induzido pelo Conselho Federal. O acesso à internet era muito difícil. Era muito difícil. A gente acessava via CD. A gente recebia os CDs e fazia a leitura da informação naquele formato. E aí com isso, depois o próprio fortalecimento, o próprio crescimento, né, do número de centros que funcionavam, levou a se constituir vários movimentos de fortalecimento dessa atividade. Então a gente começou a ter os encontros nacionais dos centros de informação, a gente constituiu uma rede de centros de informação. A primeira foi o CISMED, que era também fomentada, vamos dizer, subsidiada pelo próprio Conselho Federal de Farmácia. Depois a gente conseguiu, agora mais recentemente, que o Ministério da Saúde incorporasse uma rede chamada Rebracim, que funcionou por muitos anos como uma das redes do Ministério da Saúde. E atualmente a gente tem muitos centros de informação, tanto em serviços de farmácia hospitalar, quanto em secretarias de saúde, quanto nas próprias universidades, que estão tocando essa discussão sobre o uso racional de medicamentos e, obviamente, evoluindo à medida em que a própria necessidade das pessoas para a informação de medicamento também vai se modificando, né? Na medida em que você democratiza o acesso, em que você simplifica esse processo, você também vai trazendo para os centros outros desafios e outras possibilidades de interação e de contribuição para esse objetivo, né? Há alguns anos a OMS, ela, de certa forma, ela enfatiza a necessidade de se trabalhar a questão do uso racional de medicamentos quando ela coloca como um objetivo mundial a medicação sem dano, né? Então, que a gente possa, de fato, promover diversos mecanismos, sejam mecanismos gerenciais, mecanismos de qualidade da assistência, seja mecanismo de oferecimento de informação técnica, seja a própria promoção da discussão dos riscos que estão envolvidos na utilização irracional desses produtos, que a gente consiga, de fato, daqui a alguns anos, reduzir o impacto negativo que o uso indevido dos medicamentos tem sobre os indivíduos, né, mundialmente, e sobretudo sobre os sistemas de saúde, né? Porque, entre outras coisas, quando a gente, por exemplo, aumenta uma internação por uma reação adversa ou por um uso indevido de um medicamento, ou quando a gente gera um agravo porque um produto medicamentoso foi usado de forma inadequada, a gente também está sobrecarregando o sistema de saúde em termos de custo, né? Além da questão da qualidade de vida dos indivíduos, que acaba sendo também comprometida. Então é isso, os centros nasceram dessa necessidade há mais ou menos, 80 anos, e a gente vem 60, é isso. E a gente vem mais ou menos na batalha para fortalecer essa prática no Brasil. Eu acho que hoje a gente está já numa situação bem mais confortável do que a gente tinha, mas sempre precisando aumentar o alcance do que a gente faz, sim, mas também a conscientização de que isso é uma atividade que precisa de muito subsídio, porque você tem que estar com a informação atualizada, você precisa do investimento em recurso humano, você precisa fomentar equipes, e isso é uma coisa que a gente ainda precisa ter uma estratégia um pouco mais, na minha forma de ver, um pouco mais efetiva, mas a gente está caminhando. E agora, professora, vamos falar mais diretamente do Ceatrim. Eu acredito que é o grande lance aqui. Ele comemora 25 anos agora, né? Teve as atividades iniciadas em 99. E como se deu propriamente a introdução e puder fazer um breve histórico das atividades dele? Então, como eu falei, eu fui um dos farmacêuticos que foi treinado nos cursos do Conselho Federal. Embora eu já trabalhasse com informação de medicamentos, meu mestrado já tinha sido nessa área, lá na COP. Na verdade, eu participei de um projeto da Kellogg's que falava de informação em saúde de uma forma mais ampla. E a minha dissertação de mestrado era especificamente sobre informação de medicamentos. Depois eu trabalhei no Antônio Pedro, na época eu era farmacêutico no Antônio Pedro, com o farmacêutico Gilberto Barcelos.
e a gente já vinha mexendo com isso. Quando eu fiz o curso do SEBRIM, eu estava voltando do meu doutorado aqui para a faculdade, e aí a gente fez um convênio com o Conselho Regional de Farmácia e a gente implantou o CEATRIM. Na época, aqui no Rio, a gente tinha 2 centros só, tinha o nosso e tinha o da UFRJ, e a gente tinha, inclusive, o compromisso de produzir boletins intercalando. Um mês éramos nós, o outro mês era o pessoal da UFRJ, que eram encartados na revista do Conselho Regional de Farmácia da época. E assim a gente ficou por um tempo, depois isso acabou desaparecendo, e gradualmente outros profissionais foram se incorporando à equipe do CEATRIM. A professora Sabrina, o professor Rafael, outras pessoas vieram se juntar, e aí a gente começou a ganhar um pouco mais de corpo naquilo que a gente conseguia produzir. Desde o início, o CEATRIM ele sempre atendeu a questão da produção da informação propriamente dita, então a gente sempre respondeu a perguntas, a gente, seja de usuários, seja de profissionais de saúde, e também a gente começou a investir na produção de alguns boletins de temas que eram recorrentes ou de necessidades que a gente já tinha residência em farmácia hospitalar aqui, então alguns residentes traziam alguns temas que eles achavam que eram relevantes e colaboravam. A gente começou a ter alunos de iniciação científica, alunos de extensão, e com isso a gente foi crescendo. Depois a gente conseguiu alguns projetos de pesquisa e de extensão que permitiram que a gente investisse em novas fontes de informação, e aí a gente foi fazendo. Mas como eu falei para você, os centros de informação, de uma forma geral, eles precisaram, à medida em que a realidade do acesso à informação ia se modificando pela modificação da tecnologia, eles também começaram a se envolver em outras atividades correlatas, por exemplo, estudos de utilização de medicamentos, pesquisa na área de farmacoepidemiologia, que contribuem de alguma forma para você retroalimentar, né, o conhecimento sobre os medicamentos. Então hoje você tem uma gama de atividades muito maior sendo desenvolvidas dentro dos centros de informação de medicamento. De tal forma que na própria resolução do Conselho Federal de Farmácia, que descreve as atribuições clínicas do farmacêutico, a informação de medicamentos é considerada uma área clínica de atuação do farmacêutico. Então, cada vez mais o que a gente está vendo é que os centros de informação estão, de um lado, desenvolvendo estratégias muito peculiares de transformação. Tem uma, por exemplo, que não é nossa, mas eu sou apaixonada, que é de uma universidade do Nordeste, que vem investindo, por exemplo, na questão da produção de informação em libras. Tem uma outra que investe em informação na produção da informação no formato de cordel, para a área de educação e saúde. Aqui na UF a gente começou a investir muito na questão do trabalho com escolas, para a gente, porque a gente tem a percepção, na verdade, de que a consciência sobre o papel do medicamento na sociedade, ela precisa se modificar, e o melhor caminho é você trabalhar a geração que está chegando, né? Então, assim, se um jovem, se uma criança consegue perceber que a relação que ele tem com o medicamento pode ser uma relação diferente, mais saudável, ele não transforma só ele transforma a família como um todo, porque ele também leva essa informação para casa, né? Então, e ele formará uma família. Com certeza, no futuro ele será um consumidor de medicamento. Sim. Então, a gente já investe nessa questão das escolas há algum tempo. Mais recentemente a gente iniciou, a professora Sabrina e eu, uma linha de pesquisa na área de avaliação da qualidade da informação em saúde, disponível em redes sociais e na internet, muito em função da consciência que a gente tem de que a desinformação que é fornecida para os usuários, ela é sim perniciosa, porque ela expõe pessoas a risco, e muitas vezes a gente tem dificuldade de achar uma informação isenta, de qualidade, bem balizada, que esteja disponível para as pessoas, e as pessoas estão usando a internet e as redes sociais em geral para acesso a essa informação. Então a gente vem desenvolvendo, e nessa linha de pesquisa já diversos alunos nossos fizeram seus mestrados e doutorados,
e é também uma forma de você ativamente contribuir para que as pessoas tenham acesso, né? A gente também já fez parceria com diversos setores governamentais, por exemplo, a própria Anvisa. A gente participou de um projeto nacional, que foi o Projeto Monitora, onde a gente avaliava a qualidade da propaganda de medicamentos, propaganda e marketing, né, de medicamentos disponibilizados no país. Foi um trabalho muito interessante, que a gente teve simultaneamente estudantes de diversas áreas da saúde. Então a gente tinha estudantes de medicina, de nutrição, de direito, né, e foi um trabalho de farmácia, óbvio, e foi um trabalho muito interessante. Talvez tenha daí vindo o embrião da ideia de trabalhar a informação nas redes sociais e na internet, uma vez que essa é o grande novo veículo, né, de veiculação de informação. Então hoje, eu acho que os centros de informação no Brasil como um todo, eles estão inovando na forma como eles contribuem para a disseminação ativa da informação sobre medicamentos, sem abandonar a sua função primeira, né, de estar disponível para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas sobre o medicamento, só deixando claro que nenhum centro de informação orienta ou sugere o uso de produtos. O que a gente faz é tentar empoderar usuários ou profissionais de saúde para que as decisões que eles tomem e que envolvam medicamentos sejam decisões menos incertas, né? E que eles possam, então, fazer o melhor uso dessas tecnologias que estão aí disponíveis para ajudar a gente, enfim, para colaborar com a saúde das pessoas. Para resumir, o centro de informação, o objetivo do centro de informação seria proporcionar a melhor farmacoterapia possível, sim, ao cidadão ou ao profissional de saúde que esteja ali no... Através da informação sobre o medicamento. Através da informação. Né? Na hora em que a gente informa, seja um profissional, seja um usuário, o que a gente está fazendo é tornando a decisão em saúde que envolva um medicamento melhor. Então, essa é a ideia. E sobre esses 25 anos, a senhora percorreu sobre eles, mas eu queria que a senhora destacasse um projeto, a senhora falou esse projeto agora, um projeto que foi desenvolvido no CEATRIM, que a senhora acredita que seja de marcante, de relevância, e também, se possível, dentre todas as solicitações de informação que a gente respondeu, se a senhora lembra de alguma que foi marcante, assim, que realmente promoveu uma diferença profunda para o usuário de medicamentos. Então, uma questão que me marcou muito, nem era uma coisa tão... Enfim, foi uma mãe que era enfermeira e que começou a perceber muitas mudanças físicas no filho. E ela perguntava para o menino se ele estava fazendo uso de algum anabolizante. O menino dizia, não, eu não estou fazendo uso. E, de fato, na cabecinha dele, ele não estava. Mas era um produto que tinha sido aconselhado, ele foi aconselhado a usar, e não era um hormônio, mas era uma prodroga, né? Então, assim, à medida em que ele era ingerido, metabolizado, ele se transformava. E aí isso me chamou a atenção por várias razões. Primeiro, o fato de que não foi um uso desejado pelo rapaz, ele realmente estava usando sem saber o que ele estava usando. Ao mesmo tempo, precisou de um olhar de uma mãe para ver que alguma coisa ali não estava acontecendo como esperado naturalmente, senão seria só a prática da educação, da atividade física, que geraria aquela mudança corporal tão rápida, né? E para a gente também foi um desafio, porque além de tudo era um produto que não era comum no Brasil. Então, que a gente precisou recorrer a muitas pessoas para conseguir entender o que estava acontecendo ali. Então, essa foi uma coisa que me marcou. Tem muitos anos, professora? Muitos anos. Isso aí foi logo no iníciozinho do CEATRIM. E uma outra situação que me chamou muita atenção foi um e-mail que a gente recebeu, que era um profissional, assim, vamos lá. Era uma pergunta feita com uma linguagem muito simples, mas ao mesmo tempo com muito teor técnico. Então isso me chamou um pouco a atenção, porque assim, parecia ser de alguém que era que tinha pouco letramento em saúde, sim, mas com detalhes que acho que só um profissional de saúde daria.
E no final a gente foi respondendo, tal, a pessoa pedia uma orientação para passar a consumir um medicamento. Aí a gente foi explicando que não era isso que o Centro de Informação fazia, que a gente precisava, que na verdade o nosso objetivo era ajudá-la a usar melhor alguma coisa que ele tivesse acesso, que se fosse um medicamento de venda livre, aí sim a gente poderia ajudá-la a entender se teria alguma interação com a prescrição que ele já vinha recebendo dos profissionais de saúde. Enfim, a gente foi desmistificando um pouco o papel do Centro de Informação. E no final a pessoa mandou uma mensagem dizendo: muito obrigada, eu queria só saber se eu podia confiar no serviço de vocês, eu sou um profissional de saúde, eu queria saber se vocês estão promovendo o consumo de medicamentos ou se vocês de fato estão preocupados com a segurança de quem consome pegadinha aí. Isso me marcou muito, porque assim... R$2 é uma pegadinha misteriosa. É isso, foi meio isso. Mas foi uma coisa que foi... Depois a gente acabou até, durante muito tempo, essa pessoa ficou sendo usuária do Centro de Informação e tal. Mas foram duas situações que me chamaram muita atenção. Uma envolvendo um usuário e a outra envolvendo um profissional de saúde. Tem várias outras, né? Tem gente que tinha um rapaz... Quando a gente começou, a gente ainda estava em plena fase de que a AIDS ainda era um grande problema e um grande tabu, né? Ainda é um problema de saúde pública que precisa de todo respeito, mas na época tinha toda uma questão emocional e social muito mais pesada. E eu lembro que tinha um rapaz que ele começou mandando dúvidas sobre o tratamento dele, mas depois eu acho que ele tinha tanta angústia de poder falar com alguém que não estaria criticando, ele ligava religiosamente num determinado horário da semana, e eu acho que na verdade o que ele queria era só ser ouvido, sabe? Obviamente que a gente não é, né, um profissional da área de psicologia, né? Nem nada, mas eu acho que ele acabou fazendo um vínculo, e acho que ele inventava dúvida para poder ligar, ter alguém para ser ouvido. Isso é muito comum nas farmácias, né? Isso... que assim, simulava de certa forma o que a gente vê no balcão das farmácias, né? De certa forma, a informação é um dos armas do farmacêutico também no balcão, né? É uma das atribuições do farmacêutico. E é uma coisa que a gente precisa relevar muito, porque às vezes as dúvidas das pessoas são muito, muito, muito basais, a ponto delas terem inibição de externar, né? Só que qualquer dúvida e qualquer desinformação, ela pode levar a um uso inadequado e levar até um agravamento do quadro do paciente, se ele não tem a clareza suficiente para ele gerenciar adequadamente o seu próprio tratamento, né? Então, mas essas três situações eu acho que foram situações que me chamaram muito a atenção nesses 25 anos. A senhora falou a questão da adaptação dos centros de informação de medicamentos referente aos desafios conforme a evolução dos anos. Sim. Então, para finalizar, a gente vai pedir que a senhora faça um apanhado do passado, presente e futuro, projetando como será a atuação do centro de informação, principalmente com essas tecnologias que estão chegando, né, com inovadores como a inteligência artificial, dentre outras. Bom, de certa forma eu já falei um pouco disso, porque assim, a gente sai de um momento em que o acesso em si era um problema e a possibilidade de, no meio de uma avalanche de informação, selecionar a informação adequada para responder a uma situação específica, né, cotidiana dos serviços de saúde, era o grande desafio dos centros e era a grande contribuição dos centros. Gradualmente a gente vem tendo os serviços de saúde. Hoje, a grande maioria dos hospitais tem um up-to-date disponível para os seus farmacêuticos clínicos. Começa que tem farmacêutico clínico, que já é uma modificação. A gente começou a trabalhar com centros de informação numa época que sequer farmacovigilância a gente tinha no país, né? A gente estava começando tudo que era atividade clínica no país. E a gente parte, então, hoje para um mundo em que a informação está disponível para um grande volume de pessoas, tanto usuários quanto profissionais, mas de outro lado a gente precisa se debruçar na efetividade dessa informação. O que eu quero dizer com isso? A tradução da informação técnica em informação na linguagem que a população como um todo compreenda, hoje para mim é um grande desafio. O combate às fake news que estão inundando, né, a internet, não vamos esquecer que medicamento, via de regra,
é um produto que tem um custo atrelado, que, portanto, também tem alguém que lucra com ele, né? Então, tem um interesse econômico forte envolvido. Eu acho que disponibilizar informação tecnicamente balizada e isenta é um desafio que as facilidades mais modernas estão nos permitindo fazer de uma forma muito mais efetiva. Como eu falei para você, vários centros de informação têm descoberto lacunas, populações necessitando de uma atenção diferenciada, seja por uma necessidade especial de um canal de comunicação, como é o caso das pessoas que têm alguma deficiência ou visual ou auditiva e que não tem tanta coisa assim disponível para elas, seja por uma população que muitas vezes tem a informação técnica disponibilizada, mas que ela não está traduzida para a população, ou que essa população não tem acesso a essa informação e que muitas vezes acaba se expondo a riscos, né? Posso te dar inúmeros exemplos, a hormonioterapia em várias situações é um exemplo disso. E aí o que você acaba tendo eu acho que o grande desafio que vai nos levar nos próximos anos é em fazer com que a informação chegue no formato adequado, completamente isenta de interesse econômico e, acima de tudo, que a gente se reinvente, porque a inteligência artificial é maravilhosa, mas eu não acredito que em nenhum momento do futuro que a inteligência artificial vá substituir a sensibilidade, a empatia e o ser humano. Então, eu acho que o nosso desafio é, de um lado, garantir que esteja disponível para as pessoas a melhor informação possível, o formato adequado para que elas façam uso dessa informação adequadamente. De outro, é combater as informações desqualificadas que estão disponíveis e que as pessoas estão tendo acesso, que podem nortear uma decisão incorreta em saúde. E, por fim, a gente se reinventar para estar sempre buscando atender aquilo que surge como uma necessidade naquele momento, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio. E garantir, no nosso caso, que estamos dentro de uma instituição de ensino, garantir que na formação do nosso aluno, essa consciência do papel do medicamento, dos riscos que estão envolvidos na utilização inadequada, do nosso compromisso ético com os nossos pacientes, né? De garantir que eles tenham a compreensão adequada, que lhes permita cumprir um tratamento de forma segura e correta, que ele seja o nosso grande mote, né? A gente precisa cada vez mais de farmacêuticos comprometidos com a população. Então, eu acho que isso também é um papel que um centro de informação que está dentro de uma instituição de ensino superior precisa se preocupar, né? Que é a formação do nosso aluno. A senhora falou essa questão aí da consciência, de entender como o centro pode estar entrando, o farmacêutico vai estar entrando nessa questão da consciência com o público. É muito comum a gente ver a pessoa querendo usar, muitas vezes ela não tem uma indicação, mas quer usar o medicamento para melhorar a própria saúde, né? Entender que esse uso, ainda que inadequado, é uma preocupação de autocuidado. Eu queria pedir para a senhora se a senhora tem um conselho, uma dica para a pessoa que reforçar uma ideia para uma pessoa que queira utilizar, ou que esteja vendo aquela propaganda, não, esse medicamento serve para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Será que teria alguma coisa que a gente poderia estar passando para a pessoa que esteja nessa situação? Eu acho que o melhor conselho é converse com um médico ou um farmacêutico sobre essa sua intenção de uso. Porque, assim, todo e qualquer profissional de saúde, ele tem um compromisso com o seu paciente, né? Ele deve ter esse compromisso. Então, assim, muitas vezes o que o paciente naquele momento acredita que seja a melhor opção para ele pode não ser. Mas mais do que isso, a gente tem visto muitas situações em que as pessoas decidem, por exemplo, fazer uso de um medicamento que é sim de venda livre e que na cabeça delas não tem nenhuma relação com os tratamentos que são prescritos pelos médicos que ela costuma consultar, e quando você vai ver, existe uma interação entre esse produto e algum outro medicamento que ele já fazia uso, e só isso é o suficiente para perturbar o equilíbrio que ele alcançou com aquele profissional de saúde. Então, assim, eu acho que mesmo quando a gente
vai fazer uso de um medicamento de venda livre, a gente precisa entender, consultar, seja o farmacêutico que está na farmácia, seja o nosso médico, a gente precisa saber se aquele novo elemento que vai entrar naquele sistema não vai provocar uma perturbação do sistema que, em vez de beneficiar, vai prejudicar a saúde. Eu acho que, no caso do medicamento que o paciente escolhe usar, eu acho que esse é o meu maior conselho. Converse antes com o profissional de saúde. No caso de um medicamento que foi prescrito, a minha sugestão é nunca saia de um consultório médico ou de uma farmácia sem de fato entender como você deve fazer o uso daquele produto, qual é o objetivo de você estar usando aquele medicamento, como é que você deve tomá-lo, como é que você deve descartá-lo, como é que você deve gerenciar a sua vida a partir do momento que aquele medicamento entra na sua rotina. Porque muitas vezes o que a gente vê é que os pacientes, por timidez ou por acharem que aquelas perguntas são perguntas menores, eles saem com dúvidas, reproduzem práticas que não são as que foram preconizadas, né? Assim, quantas vezes a gente vê, por exemplo, um médico reajustar uma dose de um medicamento porque ele acha que não está tendo a resposta que ele esperava, quando na verdade o paciente está fazendo uso de uma forma tão diferente da que ele preconizou, que aquele resultado que ele estava esperando era impossível. Então, às vezes, ele dobra o medicamento, ele muda a classe terapêutica e o que está faltando, na verdade, é adesão ao tratamento da forma correta. Então, eu acho que o meu maior conselho para qualquer pessoa que use medicamento é se informe e se empodere para fazer o melhor uso dessa tecnologia que está aí para nos ajudar, mas que, se não for usada adequadamente, tanto pode não ser efetiva, quanto pode nos levar a alguma complicação em saúde. Gostaria de agradecer, professora Selma, foi maravilhoso esse bate-papo. E esse foi o primeiro episódio do Ceatrim, do Medicasmento, produto novo produzido aqui pelo Ceatrim. Gostaríamos de agradecer a presença de todos.